Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui com você, compartilhando essa série de mensagens no nosso canal Fabrício Barreto Gonçalves, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, canal de educação, filosofia, teologia, religião, antropologia bíblica, antropologia filosófica, pedagogia cristã, entre outras. E essa série de parábolas que eu venho pregando e comentando nos meus artigos de teologia, artigos de filosofia, artigos bíblicos. Se trata de uma das parábolas mais conhecidas do planeta, a parábola do filho pródigo. E ela não se encerra, meus queridos e caríssimos irmãos e irmãs, no filho pródigo. Pródigo quer dizer literalmente esbanjador ou gastador. Mas ela termina e fala do pai, aí na história que é Deus, e com o filho mais velho. Muitas das pessoas passam despercebido a vida e a história, a narrativa de Lucas 15, que eu chamo de a seção dos perdidos e achados na Bíblia. O filho perdido, a moeda, a dracma perdida e a ovelha perdida. Não vou ler o texto, porque senão vai tomar muito o vídeo. E a parábola do filho pródigo, ela fala do irmão mais velho, que são os judeus, os religiosos, que se decepcionou e se indignou com o irmão mais novo, o pródigo, seu irmão, e com a atitude do seu pai, e julgou seu irmão com o seu próprio senso de justiça humano, que é falho. Me lembra agora o filósofo, Immanuel Kant, com o seu imperativo categórico. Senso ou juízo de valor. Ou seja, ele achava que o seu irmão não era merecedor do amor e do perdão do pai. Com certeza tinha aí, nessa história da parábola do filho pródigo, uma rivalidade, uma rixa, uma animosidade. Na família, ciúmes, inveja, mimos, superproteção, predileção dos pais, idiosincrasias, como Jacó, por exemplo, José do Egito e seus irmãos. E a história de um jovem, Jesus conta essa parábola para falar sobre a questão da lei, da Torá judaica, na época de Jesus, primeiro século, narrado em Lucas 15, no Novo Testamento. O autor, Lucas, ele fala contando Senhor Jesus de um modo didático, amém? De um modo pedagógico, que era peculiar das parábolas, narrativas, prosas e comparações e analogias para ter um caráter ético, moral, religioso e incluindo espiritual. A história de um jovem inconsequente, que a parábola chama de pródigo, Lucas 15, que pegou, não era comum,
a sua parte da herança da fazenda dos bens do pai ainda em vida. E ele pediu: dá-me por herança a minha parte que me cabe, que eu tenho direito, com o pai ainda vivo. Eu ouvi de um pregador, na hora me soou assim meio estranho, mas não concordei com ele, com esse pastor. Mas depois, pensando bem, ele estava até que certo. Porque quando o filho pródigo, o filho mais novo, caçula, o ovinho de pele do pai, aí da história do filho pródigo, pede sua herança da parte do pai, ele já tinha matado o pai em vida no seu coração. Esse pastor falou e achei interessante. Vou repetir, ele falou que o filho pródigo mais novo da história de Lucas 15, quando pede a herança do pai ainda vivo, ele já tinha matado seu pai no seu coração. E ele foge, ele sai com o dinheiro, com a herança, e vai para uma terra distante, longínqua, que o texto fala. E gasta com meretrizes, mulheres, amigos, bebidas, comidas, vinho, muita bebida, muita farra, muita orgia, de inferninho em inferninho, de bar em bar. Mas teve uma fome na terra, o texto narra, e o dinheiro acabou. Como tem a frase, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Pessoas que se aproximam, uma mulher mais nova que casa com um homem mais velho. O pessoal fala aí que bode velho que é capim novo, não é isso? Tá comprando revista pro outro ler, aquela história. Ou a mulher que casa com um garotão, a mulher mais velha. Acabou o dinheiro, acabou o amor. A recíproca é verdadeira. De modo que você que está me ouvindo e me assistindo, meus amigos, colegas, familiares, irmãos da igreja, alunos, alunas da Escola Bíblica Dominical, de teologia, da Bíblia, de filosofia, de religião, esse jovem consequente meteu os pés pelas mãos, deu cabeçada na vida. E minha avó falava, Dona Maria Antônia, que lugar de chorar é na cama, que é quente. Depois do leite derramado, ele chorou. E ele viu ali e chegou ao absurdo. O texto de Lucas 15 conta e narra que ele pensou consigo, o pródigo, o filho mais novo. Ele foi apacentar porcos. Isso aí. E na pocilga, no curral, no chiqueiro, que era um absurdo muito grande, o cúmulo do absurdo, um judeu ortodoxo tradicional apacentar porcos, porque o porco na Torá, na lei judaica do Velho Testamento, era considerado um animal imundo, impuro, porque tinha a unha pata fendida, né? Dividida. Pela lei, preconizava que eles não poderiam comer carne de porco. Os muçulmanos, os islamitas, né? E os judeus não comem carne de porco até hoje. É proibido pela lei, pela religião. E ele foi lá justamente apacentar aquele animal que ele considerava pela Bíblia imundo, porco. E diz que ele se alimentava das lavagens, das alfarrobas, que seriam lentilhas, leguminosas que os porcos comiam. E ele fala assim: meu Deus, a ficha caiu. Quantos nessa hora empregados do meu pai, na fazenda do meu pai, tem uma água fresca, uma cama quentinha, um teto para se abrigar e comida farta,
e eu aqui estou padecendo fome. Aí nessa passagem de Lucas 15, a gente lê no grego koiné do Novo Testamento, não é? A palavra metanoia ou metanoiete. O jovem pródigo fala: irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Me trata como um dos seus empregados. Não sou digno de ser chamado mais teu filho. E diz o texto que o pai ansiosamente aguardava aquele filho. Noites sem dormir, sempre uma cadeira, um prato vazio na mesa. Do filho mais velho, do pai e do filho pródigo. Mas diz o texto que o pródigo chegou, chamou, o pai de longe viu o filho, barbudo, mal cheiroso, com farrapos, sem tomar banho, cabeludo, correu, abraçou e beijou. Não se importou que não era comum o pai ortodoxo judeu fazer isso com o filho. E ele fala: o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. É uma belíssima história. Uma narrativa, uma parábola do filho pródigo contada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Mas diz que o seu irmão, o mais velho, que não saía ali, trabalhava dioturnamente, sol e faça chuva ou faça sol, ele estava ali. E ele fala, e ouviu as cantigas, as músicas, o pai se alegrando, e não entrou e perguntou a um dos empregados: o que é isso que está acontecendo? O seu irmão voltou. E ele, o irmão mais velho, que representa os judeus, os religiosos, os irmãos mais velhos aí da história, eu pergunto a você, qual filho, qual irmão você é? O pródigo, que fugiu da presença do pai, se afastou, foi indigno, foi ingrato do amor do pai, que é Deus aí da parábola, da história, de Lucas 15, ou é o irmão mais velho? Há muitos irmãos mais velhos se perdendo numa religião, numa igreja, achando que a religião, que a igreja salva. Quem salva é Jesus. A salvação é pela graça mediante a fé. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. E ele fala: o Pai, o Senhor, nunca me deu um cabrito, uma ovelha, um cabrito sequer, para eu me alegrar, para fazer um churrasco e me alegrar, congratular, confraternizar com os meus amigos. Mas, no entanto, esse filho, ele falou, esse filho, ele nem falou meu irmão, falou, esse filho ingrato veio e o Senhor matou o bezerro cevado, gordo, colocou anel no ouro, de ouro no dedo, significando aí autoridade, e sandália nos pés, dignidade, filiação divina. Meu amigo, que parábola interessante. O filho mais velho se indignou, julgou seu irmão. E quantos tem por aí que não falam, não se relacionam entre os seus irmãos, a família, por causa de bens materiais, por causa de ciúme, inveja. E quantos irmãos mais velhos estão se perdendo dentro de uma religião, de uma igreja,
achando que a religião, que a igreja salva. E quantos irmãos pródigos mais novos estão por aí se perdendo, gastando tudo, sua juventude, sua mocidade, sua saúde, seu dinheiro, se afastando da igreja, se afastando de Deus, da Bíblia, da casa do Pai, que é a igreja. Pense nisso. Convido você a estudar a Bíblia comigo, religião, teologia e filosofia, e que Deus nos abençoe.